Hoje eu vou falar aqui no vídeo a respeito de processos. Então hoje eu vou falar um pouquinho de cada coisa que eu aprendi e deixar aqui, né, para as pessoas mais próximas, algumas coisas que elas podem não entender. Tá certo que, como eu já disse em outros vídeos, né, com Google e YouTube, praticamente você faz uma faculdade de direito. Basta ter paciência, né? Que geralmente a gente vai mexer onde a gente gosta, onde a gente tá com vontade, né? É aquele negócio que é bíblico, né? O coração fala, a boca fala do que o coração tá cheio, né? E a gente tecla e pesquisa aquilo que a gente tá mais gostando no momento, né? Então, pelo seu falar, dá pra gente saber como que tá a sua conexão com Deus. E pelas suas pesquisas e vídeos que você assiste na internet, dá pra saber como é que tá a sua conexão com o mundo, né? E com Deus também. Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora de processo civil, né? Mais especificamente na área da família, que é a área onde eu mais me aprofundei, fiz meu TCC, tem um pouquinho mais de prioridade para falar. Eu gostaria de saber o começo de um processo a respeito de alimentos, pensão alimentícia, né? Poxa, geralmente a gente costuma falar o seguinte: mãe que está atrás do pai pagar a pensão. Qual o erro, né, que muitas mães cometem? A mãe ela chega lá e fala pro juiz que não está recebendo nada, que o filho gasta tanto e precisa de tanto para sustentar o filho. Mas o juiz não dá. Eu falei que o meu filho gasta R$ 700 e o pai da criança dá 200, dá 300. A criança gasta 1.000 e só tem 400. Por quê? Porque existe uma coisa chamada necessidade versus possibilidade. É isso que está na lei. É assim que o juiz mede a pensão. Como que funciona isso? Olha, eu pego a necessidade do meu filho e coloco num papel. Geralmente os últimos 3, 4 meses antes de você ir para audiência, né? Antes de você ir para audiência, não, antes de você entrar com o processo. Então você pega aí 3, 4, 6 meses, né? Dos gastos do seu filho e coloca numa planilha. Janeiro meu filho gastou água, luz, aluguel, internet, R$ 100 de lazer, peru escolar, convênio médico, tudo que você paga devidamente. O que você não pode fazer? Ele gasta R$ 400 com lazer, porque todo final de semana é R$ 100 pro shopping. O juiz não vai reconhecer isso, né? Mas R$ 100 o juiz consegue colocar. É R$ 100 que o pai vai dar pro lazer da criança. Toda criança tem direito ao lazer. Porém, você não pode enfiar nesse lazer ou em coisas que você não tem nota, é, superfaturamento, né? Ou querer um pouquinho a mais, porque o mal da gente é achar que a gente é esperto, né? Mas o juiz faz isso há 1, 2, 7, 20 anos ele tá fazendo isso. Ele já não é esperto, ele tá lá realmente para julgar. E aí, quando você mostrar essa necessidade do seu filho, o juiz corta no meio. Porque a pensão alimentícia é metade do pai, metade da mãe. Do mesmo jeito que a mãe tá com a ideia assim, olha, eu não quero saber o que, que ele vai fazer, mas ele vai ter que fazer, arcar com a obrigação dele. Eu não quero saber. Ele que arruma um jeito de pagar. Ele que deu os pulos dele. O juiz, automaticamente, ele pensa, e você também. Os 50% dele tá sobre prisão. Você tá deixando bem claro aqui que se ele não pagar, você vai querer a prisão dele. Então, seus 50% também, você também dê seus pulos, porque ela é igual para todos. Mas como é que eu vou cuidar do meu filho? Quem que eu vou deixar? Ué, a mãe não quer saber o que o pai vai fazer para arrumar os 50% dele. A criança também não quer saber. A criança não quer saber nem do lado do pai, nem do lado da mãe. Então, por isso que é bom, às vezes, ter uma flexibilidade do lado da mãe, porque, né, o juiz leva em consideração tudo isso. Geralmente, esse negócio de eu não quero saber o que, que o pai vai fazer, eu não tô nem aí, ele que dá os pulos dele, esse tipo de fala pro juiz, ele volta pra mãe. Então também não quero saber. Você também, olha, ele vai te dar R$ 300 por mês, porque os outros 300 você que complete, porque com R$ 600 o seu filho consegue viver com o básico, né? Tendo o básico. Então,
a necessidade da criança, você chega lá pro juiz e fala assim, ó, deu R$ 700 aqui, ó. Água, luz, internet, tudo que ele usa, aluguel, tudo. Algumas coisas ele pode não relevar. Ele fala, aluguel, com seu filho ou sem o seu filho, você vai ter que pagar. Né? Agora a água ele usa, a luz ele usa, internet ele usa, período escolar, um convênio que se pagava, o que você está pagando aqui, vestimentas e lazer, tudo. Bem, deu uma conta aqui, deu R$ 800. Só que eu falei que é necessidade versus possibilidade. Qual é o erro da mulherada? Aí o juiz vai perguntar, e ele trabalha onde? Não sei. Ele faz o quê? Não sei. Quanto ele ganha? Piorou. Sei que ele ganha bem, porque ele anda de carro, porque ele anda com roupa tal, porque ele vai pro shopping. Isso não quer dizer nada. Eu conheço gente que está desempregada que faz isso, né? Então isso não é... O juiz não trabalha com essa hipótese de... Ah, mas ele anda com o Neymar. E daí? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o erro da mulherada é quando vai entrar na justiça, não fazer uma breve pesquisa. O judiciário não vai fazer uma pesquisa para você. O juiz não vai falar assim, ah, vou disponibilizar uma pessoa aqui, um detetive, para ficar aí 2 semanas na cola do seu marido, para ver onde ele trabalha, para ver o que ele faz, qual a profissão dele, quanto ele ganha, rastrear o lerite dele, rastrear as contas dele. Não vai fazer isso. Quando der 3 meses que ele não pagar a pensão, o juiz pode bloquear as contas dele, mandar um mandato, né, de prisão, mas se ele falar, eu continuo desempregado, e ele conseguir provar que ele está desempregado, geralmente é 30% dos 30 a 35% do salário mínimo. Se ele provar que ele tem uma outra família, é 25, 22% ele pode conseguir do salário mínimo. Muito difícil uma criança ganhar menos que 250, 25% de um salário mínimo. É muito difícil. Mas tem uma coisa na lei chamada entendimento. E é bom as pessoas lerem, né? Lerem. Qual é o entendimento atual sobre a pensão alimentícia? O que os juízes estão mais fazendo? O juiz está dando 30% do salário mínimo ou 25% do lerite, dos vencimentos. Não quer dizer que quando eu for lá, é isso que vai acontecer? Não, não. Mas é algo próximo, é para você se basear. Não vai fugir muito disso, mas ele pode dar 35% do salário mínimo, pode. Ele pode dar 22% do salário que o cara ganhar, pode? Pode. Mas o que é interessante nesse primeiro momento a mulherada entender? Levar a necessidade do filho, né, provada, né, com as contas, tudo bonitinho, pelo menos daí 4 meses, tudo bonitinho, janeiro, todos os gastos tá aqui nessas páginas, aí vai num saquinho, todas as contas de janeiro, fevereiro, todas as contas, né, tal, março, abril, aí fala pro juiz, os últimos 4 meses foi isso aqui que ele gastou. E a possibilidade do marido, olha, eu sei que ele trabalha em tal lugar, em tal endereço, entra a tal hora e faz isso. Eu não tenho o salário dele, mas no mínimo onde o cara trabalha. Para um oficial de justiça poder ir lá citar ele, né? Senão fica difícil. Ah, mas e se ele for mandado embora? Não tem nada a ver. Se ele for mandado embora, o juiz vai acertar, o juiz vai saber que após ele receber a intimação, ele pediu as contas. Então tem uma outra situação. Aí penhorar bens, pode? Pode. Mas você tem que provar que ele tem um carro no nome dele, que ele tem dinheiro na conta no banco. É você que tem que levar isso pro juiz. Então, quanto mais coisas a mulher levar, melhor. Ah, mas como é que eu vou conseguir essa informação? O juiz ele pensa o seguinte: pô, você não sabe nem onde o pai do seu filho trabalha, você não sabe nem o que o pai do seu filho faz? Meu Deus do céu, mano. Aí fica difícil. Que pai que você escolheu pro seu filho, hein? Ah, mas é ele que é assim. Fala, povo, se vocês não sabem, o que eu vou fazer? Então eu vou aqui, ó. Eu vou colocar aqui 25% do salário mínimo até que você me traga uma informação nova. Entendeu? Ah, ele conseguiu diminuir a pensão. Ele conseguiu diminuir porque ele levou uma informação nova para o juiz, que ele ganhava 3 mil, agora ele ganha 1.800. Ou que ele trabalhava em tal empresa, foi mandado embora. Ele mandou, ele provou. Ah, eu tô recebendo R$ 300 do meu filho, mas eu quero aumentar, porque eu fiquei sabendo que o meu marido está em 2 empregos agora, porque ele melhorou o salário. O que você vai fazer? Você vai levar para o juiz isso daí. Ó, tem um fato novo. A possibilidade dele pagar um pouco mais agora melhorou. E aí você consegue. Então é lembrar que tem a necessidade do seu filho, o que o pai pode, olha, ele necessitava de R$ 800 porque ele acontecia isso. Agora eu não tenho mais plano de saúde, então eu posso diminuir um pouco, porque a necessidade da criança diminuiu. Ele consegue. A possibilidade de eu pagar R$ 1.000 não é mais a mesma. É menos agora, então eu vou diminuir.
A mãe serve para a mãe também. Olha, a necessidade do meu filho aumentou. Aconteceu alguma coisa, agora ele toma tais remédios, agora ele foi para uma escola particular, então a necessidade dele aumentou. E a possibilidade do pai do filho, do pai do meu filho ou filha melhorou. Então, se você provar a necessidade da criança, tanto para melhor quanto para pior, isso tanto para a mãe quanto para o pai, e provar a possibilidade, né, da pessoa pagar a mais ou diminuir, geralmente você vai ganhar. Então, é essa a conta, a necessidade da criança com a possibilidade de quem vai pagar a pensão. E para os pais, a mesma coisa. Olha, a necessidade da criança era X, agora não é mais X. Agora ele necessitava de R$ 800. Ele saiu da escola particular e não paga mais perua. Diminuiu. Você leva para o juiz isso daí. A minha possibilidade de pagar era X, agora não é mais. Diminuiu. Então, olha, eu ganhava 2.000, fui para 4.000, mas fiz um acordo lá na empresa para pagar 2.000 por fora. Corre perigo? Bem, se a pessoa descobrir, corre. Se ela provar, corre. É, pedir para ser mandado embora e não vou dar R$ 1 para ela. Corre perigo? Pô, pesquisa lá na internet. O que você acha? Você acha que você lesou o seu filho? Você, assim que chegou uma intimação, você pediu as contas? Lá no dia o juiz pode te fritar. Então, é bom as pessoas terem, pelo menos nesse primeiro momento, como que funciona a pensão alimentícia. E aí, poxa, eu queria me aprofundar mais. Meu, entra no YouTube, leis de alimento, entendimento agora, né, da jurisprudência atual sobre leis de alimento, leis de prisão, como é que funciona a lei de prisão sobre alimentos, que é a única prisão civil que tem, quantos dias fica, fica 30 dias, fica 60 dias, meu, tudo isso você tira no Google e no YouTube, costumo falar, é só você pesquisar para você não ir com achismo, né? Quanto menos achismo a gente tiver para fazer as coisas, melhor. Eu preciso de um advogado? Aí depende. O advogado acelera as coisas, sim, o advogado acelera. O Estado você tem que ficar em cima, vai ter que ficar indo de 15 em 15 dias atrás ou uma vez por mês atrás e pegar a senha do processo, entrar no processo e ficar vendo movimentação de processo. Mas eu não sei nada de ver processo. Entra no YouTube, vê como é que olha processo, vê a movimentação de processo, e aí vai atrás de um amigo advogado que pode dar um esclarecimento quando tiver movimentação, de um estudante de direito para dar um toque, né? Aí qualquer coisa depois você paga um café aí pro cara, né? Eu penso o seguinte, você pedir um ou dois toques, não, né? Aí já pensou, o processo todo, você dá uma olhada no processo pra mim, o que aconteceu, tal, chama o cara as 4, 5 vezes, aí quando você ganha lá o processo lá, pô, no mínimo, né, meu, sei lá, leva o cara, sei lá, paga 2 pizzas aí, uma coca, né, pelo menos pra incentivar o cara, porque também pensa, o cara vira aí e fala, olha, não dá pra ver mais não, eu tô ocupado, tal, e você tá dependendo de um cara que só faz favor pra você, mas que falou, mas já pediu mais de 5 vezes pra melhorar o processo, não ajuda nem com o lanche da escola, então é bom senso, né? Bom senso, mas se tiver alguém que possa olhar e te ajudar, né? Aí vai ter seu bom senso. Então é mais ou menos isso sobre as leis de alimentos, né? O mais legal realmente é o pai chegando a um consenso com a mãe. Esse mês eu vou te dar 500, mês que vem eu vou te dar 700, outro mês 700, esse mês eu tô um pouco quebrado, 400. Pô, esse mês aqui 400 de novo, o mês que vem melhorou 700. Eu acho que poderia ser algo assim, entendeu? Eu já paguei pensão um tempo atrás. Teve época que eu paguei, outra época que eu não paguei, fui preso. Uma vez foi merecido, outra vez não. Pensão é uma coisa que se você não paga com amor, se você paga com raiva, é complicado. Se você não se dá bem com a mãe, é complicado. Sabe, olha, não é fácil. Mas no final das contas você acaba entendendo que é para criança. E pensão, ela funciona como uma dívida. A dívida não tem sentimento. A pensão tem que ser paga. Melhor se for com amor, mas se não for, tem que ser paga. Fui.